Isso, me dando sorte. Vamos lá. Bem-vindos a mais um episódio de Corrida com Fofoca. Eu sou a Marcela, este é o Cauã e essa é a Sarabi. E hoje nós vamos falar sobre... Sobre a importância da mentalidade, ou no caso do mental, dentro da corrida. Já ativou o seu GPS, Cauã? Já ativei. Então bora. Vamos lá. A gente fala muito sobre essa questão do mental dentro da corrida. E do mental forte, né? Mas o que seria o mental forte? O que é o mental forte pra você, assim, amiga? Pra mim, eu acho que o mental forte é você suportar o processo independente das adversidades. Nossa, ela falou Que chique! Mas Eu acho que é. eu acho que é isso mesmo. Porque, tipo assim, principalmente, né, durante um ciclo, durante o treino da corrida, muita coisa vai acontecer, muitos altos e baixos vão rolar, estão rolando, né? Uhum. E eu acho que você não se deixar abalar pelos dias ruins é o mais importante, porque para você ter um dia bom, você tem que deixar aquilo passar. Se você se frustrar e sua mente ficar fraca por causa de um treino ruim, a probabilidade dos próximos serem ruins também é muito alta. Eu acho também que dentro disso aí que você falou de suportar o processo e de passar pelo processo, o processo acaba sendo muito mais difícil do que o objetivo final. Você não acha? Tipo, acho que você vai concordar com isso. Até a gente já falou um pouco sobre essa questão assim. Quando você vai fazer a prova ela vai durar ali por umas 2 horas, 3 horas e ponto. Só que tudo que você passou literalmente um percurso muito grande. É aquela história do aproveitar o processo. Tipo, o processo tem que ser leve. Porque exatamente, tipo, o momento da prova vão ser aquela 1h40, 2 horas, né? 1h40 você, 1h 50 eu. É um tempinho. É isso, 2 horas algumas pessoas. Mas é isso, aquele dia, o dia da prova, a mente vai estar forte, porque tem muita coisa envolvida, entendeu? Tem adrenalina, tem tudo que você... O aspecto da prova. Você já fez os longos, você já passou por muita coisa, então aquele dia é o mais fácil. Tem muita gente ali, tem muita coisa acontecendo, você tá feliz, as coisas estão rolando. Então, tipo, é muito fácil ser forte no dia da prova. Mas e o chegar até a prova, né? Como que foi? Como foi? Por isso que talvez trazer essa questão do ciclo, de tudo que a gente passa antes da prova, se apegar talvez um pouco a isso, a essa talvez resiliência que a gente constrói, né? Porque é exatamente essa questão. Você, aquele momento de fez um treino ruim, não conseguiu entregar o que foi proposto, é onde você vai criar força para ter uma mente boa para a prova, ou não só para a prova em si. A gente fala da prova porque é o nosso aspecto, é o que a gente tem. É o nosso objetivo final. É o nosso objetivo final, mas eu digo assim, num geral, os dias ruins, eles te vão te colocar em alguns momentos à prova que você vai falar assim, cara, eu já passei por isso, eu sei como que eu vou resolver. Eu sei como que eu vou passar. E isso dentro dos nossos treinos. Às vezes a gente passa por uma situação, tipo, foi um gel que não deu muito certo, foi uma estratégia que não saiu legal, foi um suplemento que eu tomei errado, ou que eu deixei de tomar. Foi um dia estressante no trabalho, foi uma semana que aconteceu alguma coisa ruim. Que eu já sei que se eu fizer diferente naquele dia do objetivo, vai dar tudo certo, vai estar tudo bem. Então, é aquilo que você falou. Entender o processo, suportar o processo, abraçar o processo, é saber isso. Então, quando a gente fala de mental forte, a gente já conversou algumas vezes sobre isso, eu acho que tem muitas dessas vertentes, né? O mental forte também significa você aprender com essas suas falhas, aprender que você não é só o seu treino, você não é só aqueles treinos ruins, que o que você vai passar por 2 horas, você já passou por muito pior antes no processo, sabe? Mas assim, como é difícil ter mental forte, né? Muito, muito. Muito difícil, eu acho que é muita coisa. Eu acho que a gente vai... É um processo de construção, assim. Tipo, eu digo porque, por exemplo, eu faço terapia há muitos anos. E eu sei que a minha cabeça é muito boa pra muita coisa, mas pra outras não. E principalmente
no quesito cobrança em relação aos treinos. Você já me viu em momentos muito ruins de treino por questões de exaustão mental, por exemplo. Teve um treino, gente, que eu chorei. Eu tava muito exausta em situações de trabalho e tal. Então, assim, a minha cabeça eu sei que é muito fraca para os treinos. E a nossa cabeça também, juntando junto com o que você falou, que veio um insight aqui na minha cabeça, a nossa cabeça é muito sabotadora até quando a gente acha que a gente é forte. Sabe? No sentido assim, a gente acha que a gente tem um mental forte, só que simplesmente a cabeça do nada ela fala assim, não é bem assim. Você tá se iludindo, né? Mas aí a autossabota, porque né? é uma autossabotagem até dentro de quando você acha que você é forte. Eu falo isso porque a Marcela fala muito que ela acha que eu tenho um mental muito forte, porque eu tô sempre, tipo assim, dentro do que tem que fazer, mesmo às vezes quando eu não entrego, fico mal, mas tipo, beleza, vamos lá, já volto muito rápido. Só que... Eu converso muito, quando o Cauã tem momentos que ele fica mal, eu converso muito com ele sobre isso, né? Tipo, você tem a cabeça muito boa, isso você não pode deixar isso te frustrar, assim, porque é apenas um momento. E aí dá um tempo, ele volta. Mas por que eu coloquei essa questão da sabotagem até quando a gente acha que a gente é forte? Porque eu me vejo muito nisso. Às vezes eu acho que eu sou tanto que aí simplesmente a minha cabeça fala assim, não é. Mas não aí é a questão de expectativa. Pode ser. Acho que é tanto de mim mesmo que eu mesmo me coloco quanto dos outros. Isso pra mim é uma das piores coisas pra nossa mente. Tipo, a gente se deixar levar pela expectativa dos outros. Eu acho que... É que assim... E eu acho que muitas vezes a gente acha que a gente não tá se importando com a expectativa dos outros. Ou se deixa, mas no interno a gente tá. No subconsciente, né? Exato. É uma coisa que a gente já conversou, que eu já falei contigo. De tipo, da expectativa que as pessoas colocam em você, de mim. em provas. Teve tribuna, né? Teve tribuna que a gente já conversou sobre. Mas agora vai ter a meia. Tem pessoas colocando grandes expectativas em você. Eu acho que você é muito capaz de coisas grandiosas, mas eu tenho medo de talvez não alcançar de opinar, de falar, no momento algo acontecer, isso te frustrar no pós, mesmo que hoje você ache que não vai te frustrar, porque você tá muito bem em relação a sua expectativa em relação à prova é uma. Sim. Mas aí você terminar a prova e não ter cumprido com a expectativa dos outros, isso pode te tem um peso maior do que se fosse pra mim. Muito maior. Mas é mesmo. E aí isso pode estragar todo o prazer que aquilo deveria ter te dado. Por um lado, eu tenho uma opinião também em relação a isso, porque eu sou muito dessa questão do desafio, né? Eu tenho muito isso comigo, desse desafio e talvez de mostrar o que eu espero que as pessoas esperam. Mas no sentido assim, é tipo como se fosse um teste de ensinamento, sabe? Essa questão do que as pessoas esperam de mim se torna meio que um aprendizado para que eu não me deixe levar, mas ao mesmo tempo para mostrar que eu sou capaz, sabe? Não sei se é meio... Como que eu posso dizer? Porque tipo, você gosta de ser desafiado, mas... Isso é até bom. Que ponto, mas também até que ponto é saudável. Mas então, aí que tá. Só que, tipo assim... Por exemplo, vai ser sua primeira meia maratona. Tipo, qual deveria ser a sua expectativa? Ir lá, fazer uma boa prova, acabar bem. Beleza, vamos pra segunda meia maratona? Agora eu já sei que eu consigo. Então agora eu vou. É porque senão já começa Tipo, não que você tem que ir pra primeira meia leve, não é isso, mas assim, não tem que ir leve. Não, é que eu acho que a gente tem que dar o nosso melhor, mas assim... Eu também, super concordo. Mas assim, não com esse peso, entendeu? Não, tipo, é a primeira, entendi. Tipo, sabe? É meio que step by step, né? Tipo assim, tipo assim, deixa isso ser gostoso. Deixa você lembrar daquele momento como um momento... de prazer. Massa, de prazer. Pô, foi a minha primeira vez e foi muito massa. Sim. E, tipo, pode ser que, foi a minha primeira vez, foi muito massa e eu consegui um pódio. Mas, assim, não com esse peso. Tipo, com essa carga, né? E sim um acontecimento. Sim. Tipo, o resultado
do teu processo. Mas aí, junto a isso, eu acho que vocês que estão comigo fazem eu tirar um pouco isso da minha cabeça, sabia? Desse peso. Porque eu tô com esse peso. Gente, a gente tem um grupinho que nos faz... aqui assim, ó, nosso grupinho. Mas é que o nosso grupinho, ele nos faz muito bem. E eu mudei muito, a minha cabeça mudou muito depois que a gente começou a se juntar. Porque a gente se apoia muito. Mas eu acho que o nosso grupo, a gente tem a ideia muito bem estruturada, tipo, a mesma ideia, sabe? De, tipo, se ajudar, de se colocar pra cima. Cara, a gente se apoia muito e isso traz uma motivação e uma força. Tipo assim, eu não fui bem no treino hoje. Eu vou ouvir tanta coisa boa deles em relação a mim. Que se torna bom até, né? E na próxima vez que eu for, eu vou lembrar do que foi dito pra mim. Porque eu vou acreditar naquilo. Até teve uma experiência semana passada, eu tava tendo uma leva de treinos ruins. E quando eu tinha um treino forte pra fazer, e eu tava achando que eu não ia conseguir fazer. E no meio do caminho, um dos nossos amigos, o Rafa, ele passou por mim. E ele deu um berro, que as pessoas até assustaram. Mas ele gritou, bora, Célia, você consegue! E, aquilo ficou no resto da minha corrida, na minha cabeça. E eu só pensava, não, o Rafa acredita em mim. Eu consigo, sabe? Isso me deu uma força. Então, assim, o pós-corrida, às vezes a gente não vai bem e a gente conversa ali no grupo. E é tanta gente falando coisas tão boas pra gente sobre o nosso desempenho, que na próxima corrida eu acredito nisso. Então eu vou dar o meu melhor, porque me disseram que eu sou capaz, mas não foram pessoas que estavam me dizendo que eu sou capaz só porque você queria ouvir. Com alguma intenção ou só porque eu precisava ouvir aquilo. E porque realmente são pessoas que acreditam no seu potencial. Então, quando eu falo dessa questão de vocês fazem ser leve, é porque eu acho que vocês tiram um pouco dessa carga, sabe? De cima de mim mesmo. Por exemplo, todo mundo sabe, é igual você fala, eu sei que você corre bem, eu sei que você vai performar, eu sei que você vai fazer isso, só que eu não preciso ficar colocando essa carga, porque já existe muita carga, então... Acaba que você não precisa performar, se você não quiser. Tá tudo bem. Exato. E vocês, acho que conseguem me trazer pra esse lugar de, tipo assim, tá tudo bem, sabe? Tá sendo pesado, porque tem 100 pessoas falando, mas tem nós 5 aqui que a gente entende. Tá. É que você não gosta. É que eu tô impressionando. Mas tem aqui, nós 5, tem o nosso grupinho que vai acreditar, vai amar que você fez a sua primeira meia, isso. E ter pessoas assim do seu lado... Você é tão lindo. É tão fofo. No off a gente é super fofo, gente. Mas é que a gente fala muito sobre isso. Acaba, acho que sendo até um pouco maçante a gente falar disso, de estar no meio de pessoas, mas é porque é muito real da vivência da corrida. Você que tá escutando, você que tá vendo a gente, né? Você com certeza deve ter o seu grupinho e você deve sentir a mesma coisa que a gente passa. Você tem esse ciclo de pessoas que te trazem para esse lugar. E quando eu falo o mental forte, ele tem muitas variantes, ele tem muitos caminhos. Esse é um dos caminhos. Ter pessoas que te impulsionem para que você seja forte, sabe? Para que você se torne forte. Mesmo que você não acredite que você seja forte, tem pessoas que acreditam e que te elevam a isso. Entende? Nossa, hoje a gente tá falando bonito, cara! Hoje a gente tá falando muito bonito. Nossa, hoje a gente tá demais. Então é isso. Seja para te manter nesse caminho de você já tem uma cabeça muito forte, você continuar nesse foco, seja você não acreditar muito em você e ter pessoas que vão te colocar para cima porque elas sabem do seu potencial, elas conseguem enxergar mais do que você, porque as pessoas de fora enxergam mais do que nós mesmos conseguimos enxergar, né? E não devia ser, né? A gente deveria se enxergar naquele mesmo potencial. Mas essa questão de a gente se olhar é um exercício. Tipo assim, a gente precisa fazer exercícios. Porque, gente, não vai ser da noite pro dia que eu simplesmente vou acordar. Mas eu sou muito foda e muito forte, eu sou capaz de tudo. Não é. É um exercício. É a mesma coisa. O mental forte, você não nasce com ele. Você constrói ele durante todo o seu processo, durante toda a sua caminhada. E seja ela com um objetivo de correr uma maratona, uma meia maratona, eu digo assim, o processo, mesmo se você não tem a prova-alvo, você constrói o seu mental nisso, entendeu? E na nossa assessoria, a gente fala muito sobre, o nosso treinador, né, fala muito sobre o mental. Que ele fez
o Kenny Experience, né? O Kenny Experience. E ele fala muito sobre o mental. E é real, assim, tipo, hoje mesmo eu fiz um treino que eu tive total certeza de que a mente faz toda a diferença e não sabota. Porque eu tinha 18 quilômetros, 9 leve, 9 forte. No leve, eu tava com muito desconforto muscular, muito mesmo. E tava muito difícil fazer o leve. Eu tenho mais facilidade de fazer o forte normalmente do que o leve, né? Eu também. Mas, assim, o leve ter pesado a minha perna e ter me gerado desconforto muscular fez com que o forte fosse uma bosta. Horrível. Tipo, eu não tava sentindo desconforto muscular no forte, mas a minha cabeça não conseguia continuar bem no treino. Então, eu tive que fazer pausas, porque a minha cabeça não tava deixando o meu corpo sair do lugar. E por mais que eu tivesse num pace bom, sem desconforto, não ia. Eu não conseguia. A minha cabeça ficava, para. E eu não conseguia ser mais forte do que a minha cabeça. Sim. E tipo, foi a primeira vez que isso aconteceu e que eu me senti em paz. Porque, tipo, é aquela coisa, a gente andou. E foi uma semana que a gente conversou muito, né, no grupo, sobre corrida, mental, sobre a cabeça, sobre o que a corrida tem que ser pra gente, né? Que foi tudo bem. Sim. Não foi não se martirizou, né, depois, Exato, assim, em eu fiquei em isso, paz. Eu entendi que foi a minha cabeça e mas você tá vendo como o mental você vai construindo? Porque Exato. isso é ter um mental forte. Como que você não tem um mental forte? Pô, depois de você, mesmo você se cobrando tanto e você querendo entregar o que foi proposto e você não conseguir, você conseguir sentar e falar assim, gente, tá tudo bem. Sabe, não é um treino ruim que vai definir que eu sou boa ou ruim. Cara, isso já é de uma puta mentalidade, de uma puta força, né? Assim, porque você consegue entender, tipo assim, isso aqui não vai me fazer menos ou mais, né? E tá tudo bem, eu vou seguir em frente e no próximo eu posso errar de novo, no próximo ou vai sair tudo bem e é isso, sabe? E aí, pegando esse gancho do mental e da assessoria, né? O nosso treinador, ele fez a Kenya Experience pela Olímpicos o ano passado. E ele sempre fala pra gente do documentário da Olímpicos, que é o Escola Keniana Mental. Que é um documentário que tem no YouTube, tá aí pra vocês verem. Eu vou deixar linkado aqui na descrição. E, basicamente, eu até tava vendo ele esses dias, porque eu fiquei doente, então eu fiquei sem treinar. A gente gosta de assistir ele quando a gente tá se sentindo legal, é muito legal. E basicamente ele fala, ele dá uma aula, assim, né? Eles dão uma aula e mostram o dia a dia dos quenianos lá. E uma coisa muito bacana que eu tinha até, que eu revendo esses dias, não sei se você lembra, no começo, a introdução deles, eu não sei quem é que tá falando, não sei se é algum recordista ou algo do tipo, mas eles falam assim, quando você estiver comendo, pense em corrida. Quando você estiver correndo, pense em corrida. Quando você estiver dormindo, pense em corrida. Quando você vivenciar a corrida, aí você começa a correr. Cara, eu até me arrepiei agora falando, porque é exatamente isso, sabe? Trazendo isso do documentário, eu acho que a nossa vivência, a gente gasta muita energia e gasta muito tempo pensando e deixando com que entre na nossa corrida, no nosso esporte, coisas que não têm a ver, que não deveriam estar ali, sabe? É aquele momento de, a corrida, eu vou correr, a minha cabeça lá tem que ser pra corrida. Eu acho que por isso que o nosso treinador, ele fala muito disso, de virar a chavinha, de agora que vocês vão correr, vocês vão fazer a prova, vão fazer isso. Esquece o resto, foca na corrida. Vira a chavinha, porque é exatamente isso. Não pode, naquele momento, ter nada que tire a sua cabeça dali, da corrida, sabe? E é muito bacana o documentário que ele mostra a realidade dos quenianos e dentro disso, ele mostra que os caras, eles nascem nesse lugar. Sim. Tipo, onde tudo respira a corrida. E lá eles vivenciam a corrida no dia a dia, né? Tipo assim, aqui, faz parte do dia a dia. A gente corre com um objetivo, seja de estético, hobby ou prova. E lá é meio que, tipo, eles correm, né? Tipo, eles têm que ir, por exemplo, pra aula.
se a escola é 15 quilômetros, eles vão a pé. Então, como que eles vão chegar mais rápido nesse lugar? Eles correm. Então, tipo, a vida deles gira em torno da corrida como um meio de transporte, assim, sabe? Faz parte do cotidiano deles, né? Tipo assim, eu preciso fazer tal coisa, eu vou fazer como? Vou fazer correndo, porque eu não tenho... Se eu for andando, eu vou demorar 3 horas. Se eu for correndo, eu vou demorar 1, então eu vou correndo. A gente traz muito sobre a realidade deles, né? A gente aqui tem tantas coisas pra complementar a nossa corrida, tipo, um tênis de placa muito bom, super tênis, suplementação, gel, mano, alimentação, enfim, a gente tem 1 trilhão de coisas e mesmo assim a gente fala, tipo, nossa, não vou conseguir, ou não isso, ou não aquilo, reclama. E tipo assim, os caras, mano, eles não têm nada de estrutura, né? Gente, eles não têm nada de estrutura, eles não têm nada disso. E simplesmente o treino mais leve deles da semana é 28 quilômetros em ritmo de caminhada. Tipo assim, é muito insano, sabe? Tanto é que o nosso treinador, ele sempre fala que ele é um antes de ir pro Quênia e um depois de ir pro Quênia, porque ele vivenciou essa realidade. E é muito fato. Quando eu vejo esse documentário, eu fico assim, mano, não tem nem por que eu reclamar. Porque, assim, tudo que eu tenho, tudo que... essa vida confortável que a gente tem, tipo, um tênis legal, suplementação, alimentação... Eu posso ir no mercado e comprar uma alimentação que vai ajudar mais no meu treino do dia seguinte. E, tipo assim, simplesmente os caras não têm estrutura. Mas é que é aquela velha história, né? Quanto mais a gente tem, mais a gente quer e acha que precisa, né? E, na verdade, isso acaba realmente atrapalhando, assim, porque a gente fica com tanta coisa... Não quer dizer que a gente não precise, né? Exato, assim. Mas, assim, tanta coisa banal na nossa cabeça, e quando a gente tem que focar naquilo que é o principal, a gente não consegue, a gente tá desfocado. E eu acho que talvez não seja nem tanto, em muitos casos, muitos momentos, não é nem uma mente fraca, é uma mente desfocada. Pode ser, distraída, talvez. Assim. Não, acho que desfocada mesmo. Tipo, não conseguir realmente colocar o foco ali na corrida. Entendi. Sabe? E claro, né? Tem os dias que a mente não tá acompanhando. Legal. Mas eu acho que muitos momentos talvez seja uma mente desfocada. Tipo, é isso. Eu não tô conseguindo vivenciar a corrida. Não consigo pensar na corrida durante a corrida. E aí outras coisas vêm à tona. E aí quando a gente sai da nossa zona de conforto, a gente deixa todo o resto se deixar levar. E aí acaba que vira uma grande bola de neve, né? Você não tem mais nenhum tipo de controle. Mas eu acho que é por isso que é muito importante você separar das coisas que podem ou não entrar pra somar dentro da corrida, né? Porque tem muita coisa que se você deixar vir à tona, vai atrapalhar todo o seu processo e não vai ter mente forte, não vai ter amigo forte, não vai ter documentário, não vai ter nada que vai te ajudar a fazer que resolva, porque é aquela questão. Chega momentos que é você parar e entender o que tem que estar ou não, né? E pra fazer aquilo funcionar e colocar na trilha, né? E colocar o trem no trilho de novo e seguir. Porque senão acaba que simplesmente você vai deixando e não vai pra frente. Dito isso, tem algum recado que você queira deixar para quem está nos ouvindo e nos assistindo agora neste momento sobre um mental forte, sobre uma mente forte, como ter uma mente forte, ou o que você faria de diferente, ou algo do tipo? Esse é o momento. Eu acho que apenas... Você já falou, né, de curtir o processo e tudo mais. Curta o processo, confia no processo. E acho que pra mim, hoje, o que eu mais aprendi é saber quem vai estar do meu lado. Tem um Reels que eu vi que é tipo assim, esteja com pessoas que mesmo podendo correr mais rápido, correm ao seu lado. Nossa, e eu acho que é isso, eu acho que eu vim de um momento da minha vida que eu tinha pouquíssimas pessoas que me motivavam e que me fortaleciam para esse processo que eu comecei a viver da corrida, porque eu corro há pouco tempo, né? Então, assim, eu mudei meu estilo de vida total quando eu comecei a correr. E as pessoas, acho que não acompanharam e não aceitaram esse novo momento. Então, assim, eu não tinha pessoas que... Tinha, né? Mas, assim,
as pessoas do meu convívio, poucas pessoas realmente me incentivavam e me motivavam nesse processo. Sim. E depois que eu fui pra corre, que eu comecei a me envolver com pessoas diferentes, e o nosso grupinho, principalmente, como eu disse, a minha cabeça mudou muito. E eu me vejo hoje uma Marcela muito mais forte, embora tenha os momentos, né, de baixa, e em alguns momentos de baixa minha cabeça fica triste, né, claro. Que eu acho que tem que ter esses momentos também. Eu acho que eu tenho muitas questões que me fazem me sentir frustrada quando meu corpo não responde aquilo que eu sei que eu posso, que eu sei que eu sou capaz. Mas também isso é algo que eu tô tentando trabalhar na minha cabeça. Mas eu acho que é isso. Tipo, esteja acompanhado de pessoas que te fortaleçam, que te motivem no processo que você quer realmente. Então, assim, eu gosto de correr, eu quero correr e eu quero fazer prova, eu quero melhorar para uma prova, tipo, quem vai estar ali para te dar a mão e para correr com você, sabe? Eu acho que para mim, trazendo muito um pouco dessa linha do que a gente conversa muito no grupo, a gente falou esses dias, né, sobre essa pressão, sobre tudo isso. Eu acho que você nem você se agarrar nas expectativas dos outros, né, obviamente, e você entender que você não é um atleta de performance, assim, um pró, sabe? E não trazer esse peso, porque, infelizmente, nem trazer esse peso e nem se distanciar de você. A gente falou muito sobre isso, né, no grupo. Quando você acaba se focando tanto em você só performar, entregar, você vai acabar esquecendo talvez um pouquinho da sua essência, de quem... E eu acho que não deixar a corrida pesar. Deixar de fazer sentido. Boa. Isso é um bom. Exatamente, junta muito com isso que eu trouxe. É exatamente isso. Não deixe com que a sua corrida perca o sentido para você. Né? A gente começou de algum lugar e por algum motivo. Então, sempre quando você estiver lá na frente, você simplesmente se vê meio que perdido, olha para trás, retorna um pouquinho, respira. Lembra do porquê começou. Lembra do porquê você começou, do porquê de você estar lá até hoje. E não é que tá difícil e outra, o que você tá passando. Ver sua evolução. Ver sua evolução. E não é porque tá difícil hoje que você não vai conseguir passar por aquilo. Ver todo o processo. Você com certeza já deve ter passado por muitos altos e baixos e passou, sabe? Veja onde você começou correndo, tipo, você não corria 1 quilômetro direto, você não corria nem por 10 minutos direto, por 1 minuto direto, e hoje você consegue fazer um treino longo, sabe? E daí que seu longo é, tipo, 8 quilômetros, 10 quilômetros, que seja 15, cara, você tá ali, tá fazendo o que muita gente nem tem coragem de fazer, levantar da cama, colocar um tênis e sair pra rua, sabe? Então, acho que o meu recado pra vocês é isso. Não deixem com que a corrida de vocês percam o sentido pra vocês, porque a gente começou por alguma coisa e tem que continuar fazendo sentido, tem que ser gostoso, tem que ser prazeroso. Não se deixem levar por toda essa pressão que as pessoas colocam em você, seja você muito bom, ou você se achando muito bom, ou seja você não se achando muito bom e as pessoas colocam essa expectativa. Cara, eu fui inventar de correr, agora eu tenho que continuar correndo. Tipo assim, só por um título. Não, mas é que é isso. Eu acho que assim, por exemplo, pra mim a corrida, ela é muito diferente do que as outras pessoas começaram, porque eu já comecei numa crescente muito grande. Eu tô na corre há muito pouco tempo na assessoria, eu corro quase há 2 anos já, só que 1 ano inteiro eu corri sozinho. E eu fiz tudo da minha cabeça, gente. Tipo assim, eu corri e fui ganhando pódio, fui indo por conta do meu empenho e da minha dedicação, sabe? E com a corre foi ainda um salto ainda maior. Então as pessoas geraram muita expectativa em cima de mim por conta disso. Eu já vim numa crescente muito grande, sempre trouxe muito bons resultados, só que nunca deixou de fazer sentido pra mim a corrida, sabe? Eu acho que por isso que essa expectativa das pessoas não me atinge muito, porque, beleza, você vai ter essa expectativa, você vai falar, vai entrar aqui, vai sair aqui, porque eu sei sabe? Eu sei quem eu sou e eu sei o que eu quero com a corrida e aonde eu quero chegar com a corrida. Eu acho que é muito isso, você se agarrar na sua verdade, sabe? Não na verdade dos outros. Eu acho que eu consegui achar agora uma frase, uma palavra. Eu acho que é você se agarrar na sua verdade
e no que você acredita mesmo, assim, por que eu entrei aqui e aonde eu quero chegar. Sim. Se você focar e ter a cabeça e fazer tudo bonitinho, com certeza você vai chegar lá. Tá. E é isso. É isso. Um beijo, gente. Obrigado por mais um episódio. Sigam, compartilhem com os amiguinhos, com a família. É isso aí. Deixem seu comentário. Falem um pouquinho do que vocês acharam do episódio. Falem um pouquinho do que vocês acham do mental e a corrida junto. E deem sugestão de episódios. De episódios pra gente. E é isso aí. Um beijo. Beijo. Até a próxima. Até a semana que vem.